Muito bem-vindo, Padre Daniel. Tá tudo ok? Sim, graças a Deus. Só aceitando aqui. Consegue me ver? Aí, agora sim. Olá, irmã, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Um abraço, uma bênção especial aqui de Macau, no Sudeste. Bom dia para o senhor, né? Bom dia para você, né, Padre Daniel? Com todo respeito, vou dar de você, pode ser? Pode sim, irmã. Então eu também não vou chamá-la de senhora. Ai, muito obrigada, né? Mas Irmã, um bom dia para você rezar. e boa noite para nós, né? Vamos rezar e vamos mandar o fogo do Espírito Santo. Aí o povo está esperando. Nós estamos mandando aqui para os nossos grupos de WhatsApp o link também. Daqui a pouco algumas pessoas que conhecem o padre também vão entrar. Tá? Vamos começar, irmã. Reza para a irmã, faz a oração inicial, depois eu faço a final e dou a bênção no fim da live. Certo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que está acompanhando a nossa conversa, a nossa live neste momento, possa se colocar na presença de Deus. E invocamos sobre nós o Espírito Santo, para que, guiados pela sua luz, guiados pela sua sabedoria, nós possamos falar aquilo que realmente edifica, aquilo que realmente agrada ao coração de Deus. Por isso, Divino Espírito Santo, nós clamamos a tua graça, a tua presença no nosso coração, sobre os nossos ouvidos, os nossos sentidos, a nossa boca, para que tudo que nós falarmos seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para a edificação do nosso irmão aqui, para a ajuda do discernimento vocacional dos jovens, das jovens que estão nos acompanhando. E, sobretudo, Senhor, para que o teu nome cada vez mais seja conhecido, amado, proclamado e acolhido por todos. Amém. Bem, eu acho que... Pode falar, padre. Muito obrigado pelo convite, irmã. Muito obrigado. Eu penso que nós somos amigos e somos pessoas próximas, então não precisa de muita formalidade. Vamos direto no assunto. Irmã, eu gostaria que esse momento fosse uma conversa nossa. Infelizmente, nós não temos tantas oportunidades para conversar, porque a irmã está sempre muito ocupada, né, irmã? Ah, eu? Sim, claro. A irmã está sempre muito ocupada, então nós não temos muita oportunidade para conversar. Mas vamos fazer assim, irmã, vamos fazer um bate-papo sobre a vida consagrada, nós nos apresentamos, depois nós podemos falar um pouco sobre os nossos votos, que são os conselhos evangélicos, e aí o Espírito Santo vai nos ajudando aí, nós conduzimos a nossa vida. Vocês percebem, aqueles que estão nos acompanhando, percebem que são duas vocações jovens, a irmã bem mais jovem do que eu, 4 meses. Quem nos assiste pensa que a irmã tem uns 6 anos a menos do que eu, mas não é tudo isso. 4 anos, não é 4 anos, é 4 meses. Praticamente coetâneas, né? Nós nascemos no mesmo ano, a irmã nasceu no mês de agosto, nasceu no mês de abril. Boa memória, Padre Daniel. Boa memória. Muito bem. E nos conhecemos na Associação do Senhor Jesus, TV Século XXI, Campinas, na verdade, Valinhos. Padre Daniel era um vocacionado deoniano, estava para entrar nos deonianos e estava à procura de uma madrinha carmelita para acompanhá-lo no seu percurso vocacional, né? Aí eu não tinha nada para fazer, eu falei, posso ser eu a madrinha, né? Brincadeiras à parte. Mas foi assim que nós nos conhecemos, né? E graças a Deus foi um percurso de uma amizade em Deus, onde nós pudemos crescer e nos edificar mutuamente. Não é, Padre Daniel? Isso, irmã. Olha, vai para mais de 20 anos. Quando nós nos conhecemos, a irmã já estava no convento, já fazia caminhada. Eu não era seminarista ainda, estava no final do discernimento. E aí a irmã, a nossa amizade, as orações me ajudaram no discernimento. Depois eu entrei no seminário, fui para Taubaté. E aí que interessante, irmã, nós moramos
Nós nos conhecemos no Brasil, perto da minha cidade de origem, lá em Valinhos, perto de Campinas. E aí depois a irmã foi para a Itália, e aí eu segui o meu caminho até agora eu chegar na China. Irmã, e a sua história vocacional? Qual foi aquele momento assim que a irmã percebeu que Deus chamou, que Deus tocou o coração? Qual foi o momento decisivo da sua vocação? O momento decisivo da minha vocação foi quando eu vi... Não vai rir, tá, Daniel? Foi quando eu vi que entre escolher um matrimônio terreno e um matrimônio celeste, matrimônio com Deus, o matrimônio com Deus ia durar mais. Me explico, porque senão vai criar uma confusão na cabeça do povo dizendo e agora, esse negócio de casamento, né? Mas eu estava naquela ânsia de encontrar algo que eu pudesse fazer para Deus e que não terminasse nesta terra. Tinha que dar, o que eu começasse aqui tinha que ter continuidade no céu. E fazendo discernimento, né, com a palavra de Deus, na oração, me cai sobre os olhos só própria essa passagem do Evangelho que fala sobre os homens e as mulheres no céu não se darão em casamentos, porque serão como anjos. E eu tive assim, para mim foi um susto aquilo. Eu falei assim, como assim? E a partir disso, eu fui percebendo que a minha vida ela se completava muito mais quando eu estava nas coisas de Deus. Eu me sentia feliz, realizada, eu sentia paz, serenidade. E aí isso foi fortificando, foi orientando, por que não orientar toda a minha vida para o serviço de Deus? Foi assim, entre outras situações no meio, né, Daniel? Irmã, eu penso assim, não precisa se explicar muito não, aqui está um problema da promoção vocacional, do convite vocacional, às vezes a gente quer diminuir e explicar muito a nossa vocação. A vocação à vida religiosa é uma vocação belíssima, é um amor esponsal. É um amor esponsal. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Tem 2 casamentos. Eu acho que, na minha opinião, existem 3 tipos de vocações na igreja. Uma delas, não é bem uma vocação, é uma procura, que é o solteiro. Solteiro é alguém que está solto, alguém que está procurando. Então, o solteiro é solto, é alguém que não sabe ainda o que é da vida, alguém que está procurando um caminho. E aí você vai encontrar 2 matrimônios, que é um que é o matrimônio com Deus, que é o matrimônio com Nosso Senhor, que é a vocação das religiosas, e tem o matrimônio com a igreja, que é a vocação do padre, a vocação do sacerdote. Pode ser diocesano ou pode ser religioso, mas os 2 são amores esponsais. E aqui entra um dos erros das irmãs e até dos padres. Muitas vezes, quando nós fazemos propaganda, convite vocacional, nós falamos sobre a possibilidade das pessoas estudarem, possibilidade de ter uma vida que vai ser comunitária. Não, convite vocacional tem que ser assim, casar-se com Jesus, casar-se com a igreja. O nosso convite vocacional ele é muito aguado. Os nossos convites vocacionais eles são muito simplórios, é por isso que tem pouca vocação na igreja. E aí o instituto de vocês tem mais, por quê? Porque vocês são mais ousadas e falam a verdade. Então tem muitas mulheres que estão procurando matrimônio. Por que não se casar com o autor do universo? Por que não se casar com o Senhor? Por que não se casar com o Criador? Nesse sentido... Padre Daniel, nesse sentido, quando a gente fala de vocação, o fato de estar aguado, ao meu ver, não é um fato somente da vida religiosa, mas quando nós falamos de vocação, a gente toca muito no sentido, o fim último da pessoa, a sua escolha decisiva. E como hoje nós temos a dificuldade de fazer escolhas para sempre, então tudo que nós queremos propor para as pessoas, que cria vínculo, que gera uma certa responsabilidade, a gente fica com aquele meio respeito humano, concorda? Então, você vai falar de casamento, hoje o casamento já é entendido de uma maneira, vida religiosa é vista também de uma maneira, tipo, enquanto dá, faço discernimento, se não der, eu vou embora, me acompanha, né? Então, assim, tudo que vai gerar vínculo, responsabilidade para frente, a gente fica meio com o pé atrás, porque tudo é muito relativo, tudo é muito assim, hoje sim, amanhã não, quem sabe. Então, quando a gente vai fazer uma proposta de Cristo,
esse negócio talvez de tentar explicar, não sei, né? Pode ser que eu esteja errada. Mas para dizer assim, quando você se propõe a seguir Cristo, a seguir Jesus, você está fazendo uma decisão para o resto da tua vida. Então não dá para você escolher hoje sim, amanhã não. Compromete a tua vida. É muito fácil, às vezes, a gente fazer uns convites vocacionais, muita alegria, muita festa, e as pessoas, até os jovens até aceitam. Só que quando chega num determinado momento, quando a cruz de Cristo pesa, parece que a gente perde aquela alegria, perde o sentido. O que você acha disso? Irmã, aí falta uma profunda vida de oração, porque todas as escolhas que nós fazemos requerem renúncia. E aí entra uma das superficialidades da nossa geração. Nós vivemos uma geração de pessoas fracas, medrosas, inseguras, que não estão preparadas para as consequências das decisões. Então, uma pessoa que opta pela vida religiosa, pela vida consagrada, se é uma pessoa que de fato está alicerçada em Deus, uma pessoa que tem vida de oração no matrimônio, é a mesma coisa. A pessoa tem que estar preparada para as cruzes, tem que estar preparada para as dificuldades. Tem muitas pessoas que pensam assim das irmãs: olha, ser irmã é muito difícil, vai ficar sem ter um homem. Olha, é muito difícil ficar sem ter um homem. Olha, ter um homem só também não é fácil. E para o padre é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que pensam assim: ah, eu não vou ser padre não, vou ficar sem ter uma esposa, é muito difícil ficar sem uma mulher. E aqui os homens que me acompanham sabem, ter uma mulher só também não é fácil. Ter uma mulher só não é fácil. E aqui nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem viver de forma ilimitada. Existe uma tendência que está dentro do coração do ser humano, que é buscar o prazer e evitar a dor. Então, é uma realidade que a gente tem que lutar contra diariamente. E aí, qual que é a vocação mais bonita? Algumas pessoas perguntam assim: qual que é a melhor vocação? Qual que é a vocação mais bonita? A melhor vocação, irmã, a vocação mais bonita é aquela que vai nos santificar. As duas são lindas. Para mim, a vocação mais bonita, não tem dúvida nenhuma, é o sacerdócio. Agora, para o meu pai, a vocação mais bonita é o matrimônio, porque é a vocação que vai santificá-lo. A vocação mais bonita é aquela vocação que vai nos santificar. E aí tem que fazer um bom discernimento, e depois pagar as consequências. Eu fico feliz. Eu fico feliz quando eu encontro uma irmã realizada, como a irmã Nadir, e isso daí é um convite vocacional em si mesmo. A vocação, ela empenha a pessoa, do início ao fim. Que vai desde o discernimento vocacional, onde você vai ter que fazer escolhas, e te empenha dia após dia, porque a nossa vida, a vida de um vocacionado, e não no nosso caso como um religioso, porque não sendo casados, a gente não pode falar de vida de casado, né? Senão daquilo que a gente escuta. Mas ela empenha dia após dia para permanecer fiéis, para nós permanecermos fiéis, aquele primeiro sim que começou bem assim, de modo discreto, lá no discernimento vocacional. Mas vem cá, Padre Daniel, hoje você está com 21 anos, mais ou menos, de vida religiosa, eu acredito? Irmã, eu professei os votos em 2005, então eu tenho 15 anos de votos, 15 anos de vida religiosa. Eu tenho 20 de seminário, 10 de seminário e quase 10 de padre. Eu entrei em 99, 21 anos de convento, fiz a minha profissão perpétua em 2003, né? Nesse período que nós temos de vida religiosa, como você falaria, resumiria a vivência dos votos? Porque é aquilo que pega, né? A gente vai falar para os jovens da vida consagrada, né? Como viver a castidade, a pobreza, a obediência nesse tempo. Como viver tudo isso quando o nosso coração pede tudo o contrário? Então vamos lá. Irmã, certa vez o Papa Bento XVI, no começo do seu pontificado, eu gosto de todos os papas, eu gosto muito de João Paulo II, eu gosto do Papa Bento XVI, do Papa Francisco, eu gosto dos três, mas como eu estou estudando o Papa Bento XVI, graças a Deus eu estou fazendo um doutoramento, eu estou fazendo no Papa Bento XVI. Então, muitas vezes eu cito muito o Papa Bento XVI porque é o que eu estou lendo, o que eu estou estudando. No começo do ministério dele, como sucessor de Pedro, ele falava aos jovens em Colônia, na Alemanha, e dizia assim: os jovens não têm medo do desafio, os jovens têm medo de uma vida sem sentido.
Os jovens não têm medo de desafios. Os jovens têm medo de uma vida sem sentido. Então, o coração humano, ele almeja constantemente pela felicidade. Devido ao pecado original e à nossa fragilidade humana, nós pensamos que a felicidade está nas coisas mais simples. É aquilo que eu falei, o ser humano, devido ao pecado original, ele busca o prazer e tenta evitar a dor. Então, tudo aquilo que vai trazer prazer, não estou falando só em sexo, não. Estou falando em comida, estou falando em bebida, estou falando em dormir demais, estou falando em falar mal da vida dos outros, estou falando em usar demais internet, excessivamente mídias sociais. Isso dá prazer. Se não desse prazer, ninguém faria. Então, o ser humano tem essa tendência de buscar o prazer e evitar a dor. E pensando que através da busca do prazer e de evitar a dor, ele vai encontrar felicidade. Mas felicidade não se encontra com vazio. Vazio não se preenche com vazio. Por mais que o ser humano tenha Deus dentro dele, por si mesmo, o ser humano não vai ser feliz. Então, nós temos que buscar. Aí tem outra frase que é belíssima. O ser humano não nasceu para o conforto. O ser humano nasceu para a grandeza. Então, se nós gostamos de desafios, se nós gostamos de grandeza, se a felicidade humana está verdadeiramente lá, Jesus nos mostrou, Jesus nos deu 3 conselhos, que são como que 3 guias, 3 caminhos seguros que vão nos dar a felicidade. E aqui, o casado, o solteiro, o casado com a igreja, o casado com o nosso Senhor, o solteiro, e também o casado com um homem e com uma mulher são convidados a esses 3 conselhos que Jesus ensina. Esses 3 conselhos são para todo mundo. Quando a gente fala em conselho evangélico, nós não estamos falando só para padre e freira. E aí entra a castidade, entra a pobreza e entra a obediência. Ah, padre, mas eu sou casado, eu tenho meu esposo, eu sou chamado à castidade? Claro que você é chamado à castidade com seu esposo. O que é castidade com o esposo? Não ter relacionamentos fora do casamento, ter relacionamento íntimo da maneira que a igreja ensina. Então, isso é castidade. Castidade significa o limite que Deus dá para o uso do nosso corpo. Quem já é casado tem um limite, quem é celibatário tem outro limite. Então, todo mundo é chamado para castidade. Por quê, irmã? Porque quando nós não somos educados, nós nos perdemos. Se existe uma coisa fácil nessa vida, só existe uma coisa fácil nessa vida. Ir para o inferno. Isso é verdade. Ir para o inferno é a coisa mais fácil nessa vida. Tem aquela música de pagode que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida te levar, leva você e vai para o inferno. Então não é fácil. Nós precisamos nos educar. E aqui depois a gente pode aprofundar cada um dos votos, mas falando rapidinho sobre cada um deles. Aqui entra a castidade. Sabe por que a castidade é um desafio? As 2 maiores tendências do ser humano. Quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos com medo, quando nós estamos tristes, quando nós estamos indecisos, nós queremos prazer imediato. Oração não dá prazer imediato. Oração é algo para uma pessoa madura que reza porque ela ama a Deus, não porque ela está buscando prazer. Por exemplo, fazer uma peregrinação não dá prazer imediato. Ir para o Santíssimo não dá prazer imediato. Muitas vezes é uma noite escura. 2 coisas dão prazer imediato. Comida e sexualidade. E aí, quando a gente fala em comida, a gente fala em comida, nós falamos em bebida, nós falamos em droga, nós falamos em pornografia. Isso dá... quando nós falamos em comida, nós falamos em bebida, nós falamos em comida em geral, nós falamos em droga. Isso dá prazer imediato. E agora a outra é parte da castidade. Por que tem tantos jovens que têm o problema da pornografia, tem o problema da masturbação? Não é porque são pessoas ruins. É porque são pessoas que estão desorientadas e querendo saciar o seu vazio com prazer imediato. Então, o que acontece? Dá prazer imediato. Então, comida e sexualidade, prazer imediato. E aí, nosso Senhor vem e fala da castidade. Castidade também entra... Alguns pensam assim, padre, como que eu posso viver a castidade? Aqui já entra um conselho para os jovens. 2 formas muito práticas. Primeiro órgão sexual que nós temos é o nosso cérebro. Porque tudo começa no cérebro. Se você imaginou, se aquela figura ficou na sua cabeça, no seu cérebro, a chance de você cair é muito grande. É muito grande. Um homem que anda, por exemplo, algumas pessoas perguntam, padre, conselhos práticos, como que o padre vive a castidade? Um homem que anda muito de cabeça erguida na rua, ele não vai aguentar a castidade. Por quê? Porque ele vai olhar para a parte das mulheres que ele não deve. Tem uma parte da mulher que o homem deve ficar olhando, que é o pé. É o pé.
Anda de cabeça baixa, porque as mulheres não sabem se vestir. Olha, uma mulher que usa roupa curta é uma mulher que é instrumento do demônio. Uma mulher que reza é um instrumento de Deus. Uma mulher que faz adoração, que prega a palavra, é um instrumento de Deus. Uma mulher de roupa curta, ela tem toda a liberdade, cada um faz o que quiser. Mas a gente precisa dizer quem ela é. Uma mulher que não sabe se vestir, ela é um instrumento do demônio. Às vezes você vai entregar a Eucaristia, você tem que abaixar um pouco para entregar a Eucaristia, você vê um decote. Aquilo é instrumento do demônio. Então, o que é a castidade? A castidade, mano, é o meio que Deus tem de regular, de controlar, de santificar este impulso que o ser humano tem de buscar prazer imediato, tanto da comida quanto da parte sexual. Então, é ir contra a maré, mas traz a felicidade e santifica. Traz a felicidade e santifica. A castidade, nesse sentido, ela é manifestação também de respeito para consigo e para com o outro. E aqui a gente entraria no caso do pudor, que você estava falando aí da roupa, do olhar, né? A pessoa, ela saber também, a castidade, ela envolve a virtude do pudor, saber como se expor diante da fraqueza do outro também. É respeito, eu vejo, né? A castidade dos olhos, a castidade nos sentidos, a castidade nos gestos, para se preservar e preservar o outro. Isso é caridade também. E a castidade, o celibato, não significa vazio. A castidade e o celibato é se preencher por algo muito maior. Olha, todos, e aqui é muito importante falar para os leigos, na terra, nós que somos celibatários, nós estamos remando contra a maré. Vamos falar sobre a castidade, a gente passa cada um dos votos meio rápido. A irmã fala, o padre fala. Mas é assim, uma castidade, nós estamos indo contra a natureza. Isso a irmã precisa ter consciência, eu também. A natureza humana na Terra é ter relação íntima e é procriar. Essa é a natureza humana. Não vem, mas nós somos casados com Jesus, casados com a igreja. Claro que somos, mas nós estamos indo contra a natureza humana. Olha o seu corpo, irmão. O seu corpo foi criado por Deus e feito para amamentar, foi feito para ter filhos. Olha o teu corpo, Padre Daniel. Oi? Olha também o teu corpo. Óbvio, né, irmã? Óbvio. Eu estou falando... o nosso corpo, vamos falar, o nosso corpo humano, ele foi criado para gerar, ele foi criado para ter filhos, ele foi criado para procriar. Deus, ele faz o marido e a mulher co-criadores. Então o matrimônio é belíssimo. Com o matrimônio, o homem e a mulher se tornam co-criador. Então aqui na Terra nós estamos indo contra a natureza. A nossa vocação é uma vocação contra a natureza. O coração do celibatário é um coração ferido. Por que é um coração ferido? Porque aqui na Terra é uma batalha constante. A irmã, de vez em quando, ela pode ver um homem e achar um homem elegante, achar um homem bonito, pode pensar seria um bom pai para os meus filhos, se eu me casasse com ele eu poderia ser feliz. Isso pode acontecer em qualquer momento, a tentação não é pecado. Às vezes eu vejo uma mulher que eu penso, puxa, se eu me casasse seria uma boa mãe para os meus filhos, eu poderia ser feliz no casamento com essa pessoa. Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum. Então, primeiro, a castidade, o celibato, para nós aqui na Terra, é um lutar contra a maré e é um ir contra a natureza. O consagrado, o celibatário, tem um coração ferido. Isso vai até o fim da vida. Então, esse é um ponto. De certa forma, vantagem para quem está casado, está indo do lado da natureza. Agora, irmã, nossa vocação é uma vocação escatológica. O que significa uma vocação escatológica? Que vem, a irmã faz teologia, mas para quem nos acompanha. Escatológico vem do grego eschaton, que significa após a vida. Então, após a vida, depois da morte, todos serão celibatários. Se aqui a natureza é procriar, na eternidade não tem questão de natureza. Na eternidade todos serão como nós. Na eternidade todos serão celibatários. Na eternidade não tem abracinho. Na eternidade não tem deitar no colo de ninguém. Na eternidade não tem beijinho na boca. Na eternidade não tem relação íntima. Na eternidade não tem marido e mulher. Na eternidade Deus é o centro e todos são adoradores de Deus. Então já dizia São Cipriano, bispo de Cartago, lá pelo ano 250 mais ou menos, norte da África. O consagrado já começa a ser aqui na Terra aquilo que todos seremos. Nós já começamos a ser aquilo que todos seremos. Então nós acreditamos tanto na vida eterna, nós acreditamos tanto na ressurreição, nós acreditamos tanto na vida que está por vir, que nós já queremos começar a viver aqui na Terra.
Então, a nossa vocação, ela tem dois sentidos. O celibato tem dois sentidos. Primeiro, é um ato de fé, que você já acredita tanto naquilo que todos vão ser, e você almeja tanto isso que você já quer ser aqui. E o segundo, é uma profecia ambulante, contínua para a humanidade, dizendo que aquilo que nós somos é aquilo que todos vão ser. É como um farol que ilumina. Um consagrado, um celibatário que vive de fato celibato, aqui muitos que são casados nos acompanham, nós estamos dizendo para todo mundo, olha, nós estamos remando contra a maré aqui na terra, louvado seja Deus que você tem filhos, mas não se esqueça, lá no céu você vai ser como a gente. Não precisa invejar e não deve ignorar, porque lá no céu a gente está na frente de vocês. Nós já começamos a ser aquilo que vocês serão. No céu todos vão ser consagrados, no céu todos vão ser celibatários. E aí tem alguns que já querem tanto o céu, tem alguns que já querem tanto essa realidade que já começam a antecipá-la aqui na Terra. Sim, sim. Bem isso. Alguma dúvida, gente, sobre castidade, vocês podem estar mandando aí. Depois do Padre Daniel, nós vamos responder, tá bom? E a pobreza, Padre? Como é que a gente pode resumir a pobreza nisso? Nossa experiência consagrada. Nós podemos entender a pobreza da mesma maneira que nós entendemos o jejum. Muitas pessoas questionam o jejum. Por que o jejum, se tudo é feito por Deus? Por que o jejum, se o alimento é bom? Por que o jejum, se aquilo que eu como não vai fazer mal para mim? Por que eu tenho jejum? Então, o jejum em si, ele é para educar o ser humano para coisas maiores. O jejum em si é para mostrar que o nosso alimento, o centro da nossa vida, não é aquilo que nós comemos. É aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, que é o próprio Deus. Então, a pobreza é a mesma coisa. Tudo que nós temos é bom. Tudo que existe no mundo é fantástico, é criado por Deus. Mas nós mostramos que uma pessoa que tem Deus, uma pessoa que já fez a experiência com Ele, já tem a maiores das seguranças e não precisa se apegar mais em coisas humanas. Existe um momento da nossa vida que nós vamos dizer assim, eu não quero as coisas do Senhor, eu quero o Senhor das coisas. Então as coisas do Senhor são belíssimas. São belíssimas. Um bom carro, uma boa casa, uma roupa ajeitada. É belíssimo. Tudo isso são as coisas do Senhor. Fazem parte e nos ajuda a viver bem aqui na Terra. Porém, a minha vida, a nossa vida não é para as coisas do Senhor. Eu já encontrei o Senhor das coisas. Então São Paulo diz, depois que eu encontrei a Cristo, tudo se tornou lixo para mim. Tudo se tornou lixo. Tem algumas pessoas que olham para minha roupa e falam, mas o Padre Daniel está sempre de preto, preciso usar clésima. Esses dias mesmo eu li um artigo de padre, criticando os outros padres que usam batina e clésima. Por que nós usamos o preto? Por que eu como padre uso o preto? Porque eu estou em profundo e constante luto. Luto contra o mundo. Eu já morri para o mundo, eu não vivo mais para o mundo. Para mim o mundo já acabou, então... O preto é uma cor de luto, não é uma cor de paz, é uma cor de luto, para mostrar para as pessoas que eu já morri para o mundo, que eu já morri para o mundo, para viver só para Deus. Qual que é o sinal externo que eu vivo só para Deus? É a aliança que eu trago na minha mão. E aqui a gente fala de novo do celibato. Irmã, nós não somos solteiros. Alguns dizem, não concordo que o padre e a freira sejam solteiros. E a minha também. Primeira coisa, eu fui ordenado e já pus. Alguns dizem assim, eu não concordo que o padre e a irmã sejam solteiros. Nem eu concordo. Nem eu concordo. Eu não nasci para ser solteiro. Eu não nasci, nós temos um amor esponsal. Então, o que é a pobreza? A pobreza é, você já encontrou a maior de todas as riquezas, então você relativiza todas as coisas que passam. Não porque elas são ruins, mas porque você não precisa mais. É lixo, é lixo. Irmã, eu não estou criticando as pessoas que gostam do padre, e as pessoas que me querem bem. Graças a Deus eu recebo muito presente. Mas 70% dos presentes, 80% dos presentes que eu uso, que eu ganho, eu não uso. Tá lá. Vai ficar no meu guarda-roupa, 6 meses eu não usei uma roupa, eu dou de presente. É o trato que eu tenho comigo mesmo. 6 meses eu não uso, eu dou de presente. Então, para quê? Porque as coisas do mundo, elas não são ruins, mas nós encontramos uma riqueza maior. E nós não queremos as coisas do Senhor, nós queremos o Senhor das coisas. Então a pobreza não é deixar algo, e aqui eu encerro sobre a pobreza, é importante dizer isso também, irmã. Quando nós falamos em não se casar com um homem, quando nós dizemos não ao matrimônio humano, e aqui entra algo belíssimo, nós não estamos deixando algo ruim.
Por exemplo, se vier uma freira, se vier um padre dizer assim, uma freira, por exemplo, ah, eu não tenho vontade de casar com um homem, ah, eu não me vejo tendo filhos, ah, eu não me vejo casada com um homem, para mim isso daqui não é bom. Essa não é uma vocação boa. A vocação boa é a mulher que ela queria casar com um homem, vê a beleza de casar com um homem, vê a beleza de ter filhos, tem desejo de ter filhos, aí ela oferece algo bom para Jesus, oferece algo bom para Deus. Uma pessoa que não tem vontade de casar, que não tem vontade de ter filhos, que não se vê no casamento, é a mesma coisa que está entregando o bagaço da laranja que já está chupado e está pisado, não está entregando nada. Se a irmã me perguntar, padre, você tinha vontade de casar? Muita. Eu tinha até nome da minha filha. Se eu casasse, se eu tivesse uma filha, antes que o pessoal comece a fazer pergunta, ia chamar Mariana. Eu tinha vontade. Acho que a irmã não me conheceu com cabelo longo, né, irmã? Não. Melhor assim, irmã. Aí não se escandaliza tanto. Eu usava brinco, eu tinha cabelo longo, eu sonhava em casar. Eu sonhava. Então, eu não oferecia um trapo velho para Deus. Eu não ofereci algo que não vale nada para Deus. Eu não ofereci algo que eu não queria para Deus. Eu ofereci algo que era belíssimo, algo que era muito bom. Então, quando nós vivemos a pobreza, nós não estamos falando que as coisas do mundo são ruins. Ter um bom carro é ótimo. Ter uma roupa, tem gente que fala, roupa sem marca e com marca é a mesma coisa. Não é, roupa com marca é muito melhor. Roupa com marca veste bem, é mais confortável. Você compra uma calça que não é de marca, vai durar 3, 4 meses. Você compra uma calça de marca, você vai ter pro resto da vida. Claro que é bom, claro que é bom. Então nós estamos oferecendo para Deus, deixando de ter bens, deixando de usar as coisas do mundo. Nós não estamos oferecendo algo que não vale nada. Nós não estamos oferecendo algo ruim. É como não ter uma família humana. Estamos oferecendo algo belíssimo, algo que é bom, algo que a gente tinha vontade. Se não tiver vontade de ter bens materiais, não ter vontade de ter família, a nossa entrega, ela é muito vazia, ela é muito pequena. Então, nós entregamos algo que nós amamos. Por quê? Porque nós encontramos um amor maior. Bem isso. E aqui eu só reforço uma coisinha. Às vezes a gente confunde também a pobreza. Gente, não, as pessoas lá fora confundem a pobreza que nós fazemos como não ter nada. Só que o religioso, ele aqui no mundo, ele precisa das coisas do mundo para a realização da própria missão. Nós não somos mendigos, nós somos pobres, não mendigos. Precisa de carro. Aqui para fazer essa live, estamos precisando de computador, de celular, de internet. Então, assim, nós estamos no mundo, fizemos o voto de pobreza, nós precisamos das coisas do mundo para a realização também da nossa própria vocação. É lógico que, ao possuir essas coisas do mundo, nós não fazemos dela o nosso centro. Nós usamos como um instrumento para a realização de um serviço de Deus. É isso, padre? É isso, irmã. É isso, sem dúvida. Deus deu os meios, Deus deu a sabedoria para o ser humano para ser usada. Deus deu a sabedoria para o médico. Não é para a gente ficar rezando sem parar, pedindo uma cura e não ir procurar o médico. Tem gente que tem que procurar o médico, tem gente que tem que procurar o psicólogo, tem gente que tem que procurar o advogado, tem gente que tem que procurar o orientador, tem gente que vai ter que procurar o advogado. Então, tem muito católico menosprezando e diminuindo a sabedoria de Deus. Então, Deus deu os meios. Eu tenho um bom celular. Eu tenho aqui, ó, eu tenho um bom celular. Aqui tá o bom. Aqui, eu olho para essa imagem, mano. Eu fico com o celular o dia todo no meu bolso, porque é meu objeto de trabalho. Eu preciso dele para trabalhar. Então, eu fico olhando aqui, lembrando quem eu preciso ser. Eu olho assim, fico olhando para essa capa e lembrando quem eu preciso ser, quem eu preciso ser. Só abrindo um parênteses, irmão, uma vez perguntaram para o Papa Bento XVI, Papa, o senhor é meio vaidoso, é um pouco orgulhoso. Ele falou, sou. Ele falou, porque o senhor usa um sapato vermelho. Por que não usa um sapato preto como os outros? Já é hora de trocar essa tradição de usar um sapato vermelho. Usa um sapato preto, como todo mundo, esse sapato vermelho, ele não tem mais sentido nos nossos dias. Se não me engano, é um repórter francês. O repórter acabou de fazer tudo aquilo que ele precisava fazer. O Papa disse assim, eu uso um sapato vermelho porque o vermelho é a cor dos mártires. E eu lembro aquilo que eu preciso ser quando eu olho para o meu sapato. Eu preciso morrer por Cristo. Todas as vezes que eu acabo ou estou esquecendo a minha identidade, eu olho para o meu sapato e lembro aquilo que eu sou chamado a ser, aquilo que eu devo ser. Devo morrer
diariamente por Cristo. Quotidie morior, morrer cotidianamente. Então o Papa olhava para o sapato e lembrava aquilo que ele queria ser. Eu olho para a capa do meu celular, lembro aquilo que eu devo ser, que é um bom pastor. Então precisamos dos meios, irmão. Eu olho para o computador que eu ganhei para estudar e eu lembro, Senhor, me ajuda. Eu preciso fazer bom uso desse computador para ser uma boa teóloga. Mas para dizer, né? A gente usa dos instrumentos para glorificar também a sabedoria de Deus, como você falou. E a obediência, Padre Daniel, como explica isso? Vamos lá. Gente, para quem não conhece, Padre Daniel de Campinas entrou nos Deonianos e fez uma missão por alguns anos aqui em São Paulo, no Santuário São Judas, já como padre, justo. Mas antes disso, como diácono, acho que você foi para Marabá, no Pará. Era diácono, não era? Depois que eu professei os votos, irmão, professei os votos em Barretos, em 2005, aí nós temos 2 anos de estágio pastoral, que nós chamamos de tirocínio. Aí a congregação me confiou um desafio bem interessante, que foi começar a nossa missão no norte do Brasil. E aí eu, outro fráter, outro religioso e um padre, nós começamos a missão em Marabá, que é no norte do Brasil, uma cidade que eu amo, foram um dos melhores anos da minha vida. E teve muitos frutos vocacionais lá. Depois você foi ordenado sacerdote, ficou alguns anos aqui no Santuário São Judas, aqui em São Paulo, e depois recebeu um pedido em nome da obediência. Conta para nós um pouquinho dessa tua experiência de estar aí na China, Padre Daniel. Então vamos lá, irmão, eu falo sobre a minha experiência. Entrando já com relação ao voto de obediência. Porque então, sair do Brasil para a China, num país da nossa realidade brasileira, para um país comunista, uma cultura completamente diferente, os desafios da língua. Gente, como é que foi viver a obediência nessa experiência? Conta aí um pouquinho para nós. Tenta resumir, ver o que você consegue fazer. Então, irmão, eu falo sobre obediência, falo sobre também a missão que eu acabei sendo convidado e eu aceitei. Irmã, desde o começo do seminário, acho que a irmã lembra, eu sempre gostei muito de história da igreja, de patrística, de estudar os padres ali dos primeiros séculos. Desde o primeiro ano do seminário, eu sempre ouvi que eu ia terminar minha formação e depois eu ia para Roma estudar a história da igreja, ou patrística, que é o estudo dos primeiros padres santos da igreja, e depois eu voltaria para o Brasil, moraria em Taubaté e trabalharia como professor para o resto da minha vida. Então essa foi aquilo que eu vi durante 11 anos de formação, estudava um pouco de latim, um pouco de grego, e eu imaginava que eu iria para Roma para estudar e depois eu voltaria para o Brasil para trabalhar como padre. Até a gente sonhava que nós íamos nos encontrar na Itália, a irmã morou na Itália. Quantos anos que morou na Itália, irmã? 15 anos, padre. Aí morou 15 anos na Itália, então nós pensávamos, olha, no Brasil a gente não vai conseguir morar perto, então nós vamos ser amigos na Itália, lá a gente se encontra. As mudanças, hein? E aí, irmã, eu fui ordenado padre, o meu superior disse, padre, não é a hora ainda de estudar, não é a hora de ir para Roma, o padre precisa ter um pouco de experiência pastoral como padre. Então, 2 anos no Santuário São Judas Tadeu em São Paulo, depois de 2 anos o padre vai para Roma estudar. E aí eu comecei a trabalhar no santuário, 6, 8 meses depois fui ordenado dia 11/12 de 2011. E aí 8 meses depois eu estava com tanto trabalho, fazendo tanta coisa, com muito problema de saúde. A irmã sempre reza pela minha saúde, graças a Deus eu tenho menos problemas, mas continuo tendo um pouco ainda. Tô percebendo de algumas coisas, viu? Depois a gente conversa no privado. Pois puxa minha orelha, né, irmão? Tô observando já, viu? E aí eu pedi um retiro, porque eu precisava descansar, precisava reorganizar minha vida. Acabou esse retiro de 8 dias, foi em São Leopoldo, sul do Brasil, 8 meses de padre. E o meu superior, padre Mariano, falou, temos um novo convite para você. Não é mais Roma, não é mais estudar. Eu falei, padre, que convite que é esse? E aí ele falou, olha, nós vamos começar uma missão em um país difícil, longe. A congregação vai começar a pedido do Papa e nós precisamos de ter um padre do Brasil. Já temos 3 da Indonésia, temos um de Portugal, um da Índia e um da Argentina. Precisamos de um do Brasil. E o seu nome foi citado. Eu falei, mas onde que é essa missão? Eu pensava Guatemala, eu pensava Noruega, qualquer coisa assim. E ele falou, China.
falei, padre, onde? Ele falou, China. Eu falei, 8 meses? China. Quanto tempo? Aí ele falou, ó, mais ou menos de 15 a 20 anos. E aí na hora, enquanto eu conversava com ele, já passava um filme na minha cabeça, eu lembrava, isso daqui entra sobre obediência, irmã, e eu lembrava a definição e o conceito principal de obediência. Quando a gente professa os votos, nós não nos pertencemos mais. A gente não se pertence mais, nós pertencemos a Deus através da nossa congregação, do nosso instituto. Então eu não me pertenço mais. Eu não me pertenço mais, eu já pertenço à igreja. E eu disse, padre, sim, eu vou. Quanto tempo? Aí que ele falou 15 a 20 anos. Eu falei, qual que é o próximo passo? Ele falou, você vai estudar chinês. Você vai para a China, você vai falar chinês. Mas você não vai ter um professor em português lá. O seu professor e a sua comunidade vão falar inglês. Então você vai aprender chinês em inglês. E aí eu fiquei mais um pouco no Brasil, que eu estava organizando a Jornada Mundial da Juventude. Depois fui para os Estados Unidos, morei 4 meses e meio. E depois eu fui para as Filipinas. Lá nas Filipinas eu conheci os outros 6 padres que iam morar comigo. Morei um pouco, estudei um pouco do mandarim, e aí eu vim para a China, para uma cidade chamada Macau. Depois fui para Hong Kong estudar o chinês. Eu estudo chinês tradicional chamado cantonês. E aí depois eu voltei aqui para onde eu moro, que é para Macau, onde estou trabalhando e trabalho até hoje. Então, assim foi minha vida. Brasil, Estados Unidos, Filipinas e hoje sul da China. E a obediência, mano, nos faz livres. Por quê? Santa Teresa, grande Santa Teresa, ela dizia assim, quem obedece não erra. Quem obedece não erra. Então, como consagrados, se um dia a gente obedecer e teve uma falha ali naquilo que nós optamos em fazer, local ou a missão, a culpa é do superior. A culpa é do provincial, da superiora geral, e aí eles vão se ver com Deus. E aí muitos dizem, padre, como o padre Daniel fala aquilo que vem na cabeça, às vezes não tem um pouco de filtro, é muito incisivo nas pregações, será que alguém quis tirar o padre do Brasil, porque o seu jeito assim causa um pouco de problema, de constrangimento? Eu penso que não, mas eu não sei e não me importa. O que me importa é, eu disse o meu... Só vou interromper um pouquinho, porque daqui a pouco vai cair a live e a gente vai ter que continuar. Irmã, a irmã continua, eu tenho os meus compromissos aqui, eu vou para um colégio. A gente vai terminar essa questão aqui da obediência, peraí, depois você fala lá no colégio. Fala que estava no então é isso, irmã. A gente tem que fechar o assunto. Pode falar. Então é isso, irmã. Então é isso, o que é obediência? A obediência é você perceber que você não se pertence mais, e a obediência é saber que quem obedece não erra. Então a sua vida não é mais sua, a sua vida já é da igreja, a sua vida já é de Cristo. Então não importa o local que você está e o que você está fazendo, desde que não seja pecado. O que importa é com quem você está. É como uma mãe está dormindo é mãe, uma mãe está trabalhando é mãe, uma mãe está rezando é mãe, algo ontológico que faz parte do ser da pessoa e não sai mais. Então você já é tão de Deus que essas coisas são relativas. Mas esse gesto de obediência, de aceitar, de dizer sim ao teu superior, trouxe sofrimento para você? Ou foi assim fácil? Não, tudo bem, Dificílimo. E hoje, a obediência ela deve ser dialogada, sabe? Não tem, às vezes a pessoa tem uma poesia, obedece tudo, aceita tudo. Não, você se conhece. Tem algumas missões que vão fazer mal para a nossa saúde. Tem algumas missões que nós não vamos conseguir. Tem algumas comunidades que nós não vamos conseguir viver com alguns padres ou com algumas freiras. Não vai dar certo. Nós vamos nos tornar muito amargos. É uma cruz que talvez a gente não pode carregar. Então nós vamos dialogar. Ó, superior, eu não me sinto muito confortável. Se for possível, eu não gostaria de assumir essa missão. Eu penso que não é o momento. Eu posso esperar um pouquinho mais. A decisão é sua. Mas será que não dá para pensar nesse aspecto? Então a obediência ela tem que ser muito dialogada. Não tem que ser preto no branco. Mandou, eu vou. Não é assim. Mas eu pensei, a igreja pediu para eu começar a missão no norte do Brasil, que foi em Marabá, missão da minha congregação. Comecei, tive a graça, foi muito bom. Agora a igreja pede para eu ir para a China, começar a missão da congregação lá. Eu sou novo, não tenho medo. Santa Teresa também dizia que a santidade precisa de uma dose de loucura, né? Eu acho que Deus me deu essa dose de loucura. Não é nenhuma dose, é um copo cheio. Eu tive esse copo cheio de loucura, não tenho problemas para falar não para essa missão. Vamos nessa. Se eu não aguentar, eu volto. Claro que foi difícil. Eu não via nada, não tive sentimentos. Irmã, deixa eu contar em 2 minutos o que aconteceu depois dessa decisão.
de 16 de agosto de 2012, quando eu recebi esse convite, até dia 15 de setembro, um mês depois, eu tive o mês mais difícil da minha vida, foram noites escuras. Eu tive o convite da China, depois, 5 dias depois, estava celebrando uma missa na minha paróquia de origem. Eu lembro que tinha uma senhora de 80 anos de idade que ela dizia, desde o seminário, meu sonho é cantar na sua missa, meu sonho é cantar na sua missa, meu sonho é cantar na sua missa. E aí eu falei, um dia a senhora vai cantar. Trabalhava no Santuário São Judas, fui para Campinas para celebrar uma missa, e aí essa senhora ia cantar o salmo, depois de receber esse convite para a China. E aí, a primeira vez que ela ia cantar na minha missa, o que aconteceu? Ela cantou o salmo na minha missa, foi para a sacristia, que não estava se sentindo bem, depois ela acabou falecendo. Imagina, uma pessoa que faleceu na minha missa. Duríssimo, ambulância entrando e saindo, e eu rezando o Pai Nosso e vendo a ambulância, e eu falando para as pessoas, não se preocupem, deixe os médicos trabalharem e a gente continua a missa. Então teve a China e veio esse problema. Depois, Cardeal de São Paulo me chamou, Dom Odilo Scherer. Que negócio que é esse de você estar celebrando missa de 3 horas e meia, estar dançando e pulando no litoral do Brasil? Essas missas que você celebra em São Vicente e em Santos. Eu falei, Dom Odilo, eu nunca fui para São Vicente, eu nunca fui para Santos. E aí, depois de muita investigação, o que descobriram? Que tinha um rapaz homossexual, não sei se ele gostava de mim, se queria ser o Padre Daniel, não sei o que ele queria. Ele ia para as cidades do Brasil e dizia que ele era Padre Daniel Ribeiro, SCJ, que trabalhava no Santuário São Judas, que era da Renovação Carismática e ia celebrar a missa. Então ele celebrava a missa usando o meu nome, o nome dele começa com G, G-U, não vou falar o nome completo, mas é assim o nome dele. E aí ele andava falando que era o Padre Daniel. Eu sou o Padre Daniel Ribeiro, Santuário São Judas, já trabalho com o Padre Zezinho e trabalho nos meios de comunicação, tenho programa na Rádio Capital e faço isso, faço aquilo e vou estudar em Roma e celebro a missa do meio-dia no Santuário São Judas e o pessoal abria as portas e o meu nome sendo descobrido para todos os lados. O que aconteceu? Eu fui para a delegacia, acho que uma das primeiras vezes da vida, fazer um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Então veja, irmã, veio o convite da China, dificílimo, foi morte. Imagina você ouvir que vai ficar 20 anos na China. Veio o convite da China, essa senhora faleceu na minha missa, padre falso do meu nome, depois eu fui proibido de celebrar a missa em uma paróquia que eu amava e gostava muito. Então veio muita pancada, muita noite escura, e eu falei, Jesus, eu só tenho o Senhor, segura-me. Eu vou segurar nas suas mãos e não vou soltar. Um mês de noite escura. E aí, depois a noite escura, ela passa, e aí vem o sol, e hoje eu estou no momento mais feliz da minha vida. Tá vendo? A obediência, ela custa, mas quando nós temos a abertura de coração para aceitar, acolher aquilo que nos é pedido, o proveito é todo nosso. Do crescimento, do amadurecimento, da paz, e de uma experiência muito íntima que nós temos com o nosso Senhor, não é? Padre Daniel, tá terminando o tempo, vai cair. Você vai voltar com a gente? Eu não posso, Tem que irmã. decidir isso? Eu não posso, irmã. Eu tenho outro compromisso. É bom que fique um gostinho de quero mais para as próximas. Ok. O que você acha, então, de você concluir esse momento com uma breve oração, a tua bênção, e depois a gente volta respondendo as perguntas. Eu volto com a irmã Emanuela respondendo as perguntas. Então, daqui a pouco a irmã Nadir volta respondendo as perguntas. Quem quiser conhecer mais do Padre Daniel, quiser me acompanhar, procure no YouTube, Padre Daniel Ribeiro SCJ. Tem novena, tem homilia, tem testemunho, tem muitos vídeos lá e depois coloca lá uma mensagem que conheceu o Padre através desse canal da irmã. Irmã, obrigado pelo convite, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a cada um de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, por intercessão de São João da Cruz, de todos os santos do Carmelo, que desça sobre cada um de nós, sobre todos os vocacionados. O Virgem seguirá o Cordeiro aonde ele for. Apocalipse 14, versículo 1. O Senhor chama muitas pessoas a não terem coração dividido, mas a viverem só para Ele. Todos aqueles que sentem agora desejo vocacional, desejo de ser esposa de Cristo, esposo da igreja, que desça sobre eles, que desça sobre os casados e todas as pessoas que nos acompanham e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém. Obrigada, Padre. Um bom compromisso. E depois a gente se fala no privado, viu? Tem umas Obrigado, irmã. conversinhas. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Um abraço para todo mundo que nos Amém. Uma boa acompanhou. missão. Obrigado pela presença. Uma boa missão, Padre.